Olá, povo de Deus! Hoje eu estou aqui para dar continuidade à série De Volta às Origens. Amém? E hoje nós vamos encerrar o capítulo 15 do livro de Lucas com a parábola do filho pródigo. Diz assim, a partir do verso 11. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu as suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá dispersou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarraboeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Me trata como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Amém? No início do texto, o filho mais moço, ele pede a sua parte da herança ao seu pai, o que para os israelitas era um insulto, porque pedir a herança com o pai em vida era desejar a morte do pai. E aquele moço, ele pega a sua parte da herança e vai para uma terra distante. E lá ele dissipa tudo que tem, vive de maneira irresponsável, chegando ao ponto de não ter mais dinheiro nem para comprar o seu próprio alimento. O filho mais moço é aquele cristão que está na igreja, mas ele está cansado de tanta conservação, de fazer tudo politicamente correto. É aquele que acha que não precisa de conselhos, que ninguém, nem sua família e nem a igreja, deve lhe dizer o que fazer. E ele, cheio de si, cheio de razão, ele vai embora para longe do pai. Mas continuando o texto, diz assim: Estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão e correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e o matem. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar aquele regresso. Os braços do Pai representam o amor de Deus para conosco, né? E interessante que o texto fala que de longe o Pai avistou que o filho mais novo ele vinha de volta. Eu fico imaginando o pai na janela ou na porta de entrada da casa, olhando por várias vezes, na expectativa da volta do filho, olhando para aquela estrada, esperando que o seu filho aparecesse. E eu creio que numa dessas olhadas pela janela ou na porta para a estrada, ele avistou o seu filho. E quando ele viu, a Bíblia diz que ele sai correndo e ele beija e ele abraça aquele filho, dando a ele um sinal de perdão. E no verso 22 ele diz: Vistam a melhor roupa. Uma túnica, naquela época, só era dada para um convidado muito digno. E ele coloca um anel no seu dedo, lhe dando o sinal de autoridade e devolvendo a aliança de pai e filho. Coloquem sandália nos seus pés, o reconhecendo como filho e como senhor dos escravos que o calçavam, pois os escravos eles andavam descalços, mas os filhos não. O novilho gordo é um animal preparado para
para grandes ocasiões. E ele diz: vamos festejar, vamos nos alegrar. Provavelmente toda a aldeia ali foi convidada, mostrando ali a redenção do filho publicamente. Continuando o texto, o pai está super alegre pela volta do filho. Mas no verso 25 ele diz: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai preparou um novilho gordo, porque o recebeu são e salvo. Então o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. E o seu pai insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os seus bens com prostitutas, mata o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Quantas vezes nós somos esse irmão mais velho? Estamos na casa do Pai, mas não conseguimos usufruir do amor do Pai, porque não conhecemos verdadeiramente. O filho mais velho é aquele cristão que está na igreja, mas o seu relacionamento com Deus é baseado mais nas regras, nos regulamentos, do que mesmo no amor e na gratidão a Deus. Ele foca mais na doutrina da igreja do que no amor ao Pai. E ele vê o Pai como autoritário. Ele fala isso no verso 29, quando ele diz assim: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado para ti como escravo e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. É como se ele estivesse dizendo: eu sempre tenho guardado as tuas regras, as tuas ordens. Eu sempre vou à igreja. Eu abri mão dos prazeres do mundo. E o que eu ganhei com isso? Mas contudo, aquele pai, ele está de braços abertos, tanto para os filhos pródigos, como para os filhos mais velhos. Jesus, ele é muito sábio, porque no início da parábola, fala que ele estava ali pregando para fariseus e publicanos, para aqueles que deveriam ser os líderes religiosos daquela época. E o propósito dessa parábola é justamente levar o pecador e aquele que se afastou ao arrependimento. Coisas que eles criticavam Jesus por estar ali comendo com pecadores. E através dessas parábolas ele queria mostrar justamente que eles não estavam fazendo a função deles como líderes religiosos. E mostrar para aquele que se afastou, para aquele que saiu de perto do Pai, que há uma chance para ele. E que o Pai está incessantemente naquela expectativa de que você volte. Quantos filhos pródigos tem por aí perdido? Eu sei que nem sempre voltar é fácil. Muitas vezes nos preocupamos mais com o que as pessoas vão dizer. Será que a igreja vai me aceitar? Mas eu te digo, meu irmão, nessa hora, foque em Jesus. Foque no Pai. Porque em nenhum momento ele deixou de ansiar pela sua volta. Se todos que estivessem no mundo hoje tivessem essa visão desse Pai amoroso, já teriam voltado. Se hoje você se encontra distante, se você saiu daquela igreja que você se congregava, em que lá no início você sentia a presença de Deus, naquele lugar que você ouviu o Senhor falar contigo, e que muitas vezes talvez você achou que o fardo era pesado,
e por isso saio dos caminhos do Senhor. Essa noite eu te digo que o Pai está te esperando de braços abertos. E se você voltar, Ele irá fazer uma grande festa para comemorar com os anjos do céu e com aqueles que aceitarem o Filho de volta. Amém? Então eu gostaria de deixar essa mensagem e terminar com uma oração, pedindo a Deus que toque no coração daqueles que se afastaram, aqueles filhos mais velhos que muitas vezes somos nós que estamos dentro da igreja e não damos oportunidade para aquele que saiu voltar. Mas se você é o filho que foi para longe, eu oro nessa hora que o Senhor possa tocar no seu coração, trazer de volta à memória cada palavra em que o Senhor usava o pastor da igreja para falar a você, aqueles louvores que tocavam o seu coração e que hoje você se encontra tão distante, muitas vezes se sentindo tão sozinho. Aquele filho que se afastou chegou o momento de não ter mais condições nem de se alimentar. E infelizmente ele precisou sair da presença do Pai para reconhecer o quanto precisava dos braços do Pai. E meu irmão, essa hora eu peço ao Senhor que possa te encontrar, que Ele possa lhe incomodar